Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. Atenção! Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, inscreva-se não custa. E vi abrir-se o céu, e o som de muitas águas cobriu o firmamento. As nuvens se rasgaram como véus queimados, e da claridade surgiu um trono cercado por relâmpagos. Uma voz ecoou entre trovões. O tempo se cumpriu, o livro foi aberto, e o selo caiu sobre os reinos da terra. Apocalipse 5, 1-2. Diante desse trono ergueu-se Dominus Trion, o homem que governava as multidões com palavras de ferro. Seu olhar parecia refletir todos os espelhos do mundo. As nações o chamavam de Salvador, pois restaurara a ordem depois de uma era de caos. Ninguém percebia que sob o ouro da sua coroa havia fogo. E o profeta escreveu: Vi subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Apocalipse 13, 1. E compreendi que o mar era o povo, e as cabeças eram impérios antigos renascendo sob o comando de Trion. As cidades se curvavam. Os templos, que antes dividiam fé e crença, agora pronunciavam o mesmo nome. O símbolo de Trion, um círculo cortado por uma chama, foi gravado nas portas, nas moedas e nas testas dos fiéis, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16. No entanto, entre os desertos e montanhas, surgia o murmúrio de um povo que lembrava antigas promessas. Eles falavam do Cordeiro e guardavam segredo em cavernas iluminadas por tochas. Suas vozes ecoavam as palavras do antigo livro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Dominus Trion proclamava paz, mas a terra gemia. As águas escureciam, os ventos se tornavam lâminas. E quando o sol se apagou por um dia inteiro, os homens olharam para o céu e disseram: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. Então surgiu Rolandos, o herdeiro, filho de Trion. Jovem e belo, falava com a voz dos anjos, e seus olhos pareciam conter o reflexo do próprio firmamento. Diziam que o pai lhe dera a chave do Oriente e o selo das estrelas. Mas na noite em que foi coroado, uma estrela caiu sobre o mar e incendiou as águas. Apocalipse 8:8. Os cronistas escreveram que era apenas coincidência. Os profetas, porém, se calaram. Sabiam que o fogo descido do céu era presságio de divisão. Rolandos caminhava entre os povos com gestos de piedade. Tocava os enfermos e os curava. Multiplicava pão e água diante das multidões. Mas sua sombra se alongava até o altar de seu pai, e o brilho dos milagres escondia um juramento silencioso. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Assim o profeta descreveu Rolandos. Aparente inocência, mas voz de abismo. Certa noite, o filho sonhou com uma mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. Ela chorava sobre a cidade dourada e dizia: Teu pai ergueu um trono sobre cinzas, e seu ouro é sangue coagulado. Liberta-te antes que o 7º trovão fale. Ao despertar, Rolandos caminhou até o Salão dos Espelhos, onde Dominus Trion se encontrava rodeado pelos sábios do império. O jovem fitou o pai e perguntou: E se o trono for apenas uma sombra e o reino uma miragem? O governante sorriu, e sua voz ecoou como ferro batendo em ferro. Quem controla o espelho cria a luz. No coração da cidade, o templo central ardia de incenso e de vozes que cantavam o nome de Trion. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. As nações competiam para oferecer-lhe oferendas, até os céus pareciam refletir sua imagem.
Mas nas margens do grande rio, uma mulher vestida de escarlate observava as águas. Sobre sua fronte havia um nome misterioso: Babilônia, a grande, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5. Ela sorria enquanto as multidões se embriagavam com o vinho de seu poder. Rolandos viu a mulher em sonho e reconheceu nela a própria cidade que o criara. Tentou fugir, mas as muralhas se moviam como serpentes e os portões falavam sua língua. No alto da torre, Dominus Trion observava o filho com olhos de eternidade. Os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18:3. E assim era. Os tronos se inclinavam diante de Trion, e o comércio tornara-se fé. Então ouviu-se outra voz do céu: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18:4. E alguns fugiram para os vales, levando consigo livros antigos e cânticos esquecidos. Dominus Trion, ao saber disso, mandou selar as fronteiras e destruir os pergaminhos. A verdade é o que eu disser ser, proclamou. E a cidade respondeu com aplausos e fogo de artifício. Rolandos, porém, guardava o eco da mulher vestida de sol. Em segredo, começou a copiar os textos proibidos, reescrevendo as palavras do antigo livro em fragmentos de vidro. Em cada linha, ele via um reflexo de si mesmo: cordeiro e dragão, filho e juiz. Então, quando o sexto selo se abriu, houve grande tremor de terra. Apocalipse 6:12. Os palácios ruíram e o mar invadiu os portos. Trion apareceu diante do povo, clamando que tudo era sinal de renascimento, não de juízo. Mas no céu, 7 anjos se preparavam com trombetas. O primeiro tocou, e saraiva e fogo misturados com sangue caíram sobre a terra. Apocalipse 8:7. O segundo, e o mar tornou-se em sangue. O terceiro, e as fontes das águas se encheram de fel. E uma voz lhe falou: Tu foste marcado para revelar, não para reinar. Ele procurou o Pai e disse: As trombetas soaram, e o céu está contra nós. Dominus Trion respondeu com um sorriso tranquilo: Então construiremos torres mais altas, até que o céu se curve. Mas o sétimo anjo levantou-se, e ouviu-se no templo do céu uma grande voz dizendo: Feito está. Apocalipse 16:17. A luz do trono se partiu em 1000 fragmentos, e cada espelho da cidade refletiu uma face de Trion. O povo viu e gritou, pois o que julgavam ser um homem revelou-se como muitos. Um império de rostos, uma sombra dividida. Rolandos caiu de joelhos, cobrindo o rosto. A mulher vestida de sol apareceu mais uma vez e lhe disse: O tempo da besta acabou, mas aquele que viu deve escrever, para que os vivos se lembrem. E assim terminou a primeira visão. E o céu se abriu novamente, e vi descer do trono uma nuvem de fogo. Os anjos se preparavam, cada um com um cálice de ira, e a terra tremeu sob seus passos. E vi 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque com elas se consumava a ira de Deus. Apocalipse 15:1. Dominus Trion ergueu-se sobre o palácio de vidro, acreditando que nada o abalaria. Mas os selos quebrados e as trombetas soadas tornaram visíveis os erros de seu império. O ouro tornou-se chumbo, as torres refletiam sombras, e cada rosto admirador viu o seu próprio reflexo em desespero. Rolandos tentou interceder, estendendo as mãos sobre os fiéis, prometendo salvação e abundância. Mas o Espírito sussurrou: Aqueles que seguem imagens perecem. Somente a verdade permanece. Apocalipse 14:6. E vi que o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e o solo se tornou chamas que consumiam tudo que era falso. E feriu a terra com úlceras malignas e dolorosas sobre os homens que tinham o sinal da besta. Apocalipse 16:2. O segundo anjo derramou a taça sobre o mar, e as águas se tornaram sangue como de um morto. Apocalipse 16:3.
Rolandos percebeu que seu poder refletido não resistia ao toque da profecia. Ele olhou para seu pai e disse: "O império não é nosso, o trono se dissolve." Dominus Trion respondeu: "O homem acredita no que vê, a besta jamais morre." Mas então do céu uma voz ecoou: "O grande Babilônio caiu e se tornou habitação de demônios, a vergonha de toda a terra." Apocalipse 18:2. A cidade que antes reluzia em ouro e vidro ruiu, e o povo contemplou seu engano. Aqueles que ainda mantinham a fé escaparam, guiados por uma luz invisível que ninguém podia apagar. E os anjos continuaram a derramar suas taças. O terceiro transformou as fontes em amargura. O quarto escureceu o sol. O quinto trouxe trevas sobre o trono de Trion. Apocalipse 16:10. Cada golpe lembrava que a soberba humana não escapa da justiça divina. Rolandos caiu de joelhos e viu os livros antigos que havia copiado. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Entre suas páginas, a profecia do Cordeiro se revelava. "E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Apocalipse 21:1. Era a promessa de renovação, mas também a lembrança de que nada sobrevive sem verdade. Dominus Trion tentou escapar pelos corredores de espelhos, mas cada reflexo se tornou prisão. As imagens que antes iludiam, agora aprisionavam-no, e o riso das multidões se transformou em silêncio de pedra. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera sinais diante dela. Apocalipse 19:20. Rolandos, vendo o desespero do pai, compreendeu que o verdadeiro poder não estava em espelhos nem em imagens, mas na chama interior que não se entrega. Ele ergueu os olhos e ouviu a voz do Espírito: "Aqui está a perseverança dos santos." Apocalipse 14:12. O último selo se abriu, e o céu mostrou guerreiros vestidos de branco, montados sobre cavalos flamejantes. O exército celestial varreu o império de Trion, e as cidades caíram como folhas levadas pelo vento. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Apocalipse 19:11. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.